No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais esta edição do Verbo Online. Você vai acompanhar agora os principais fatos que repercutiram em nosso ministério e também nas nossas igrejas no Brasil e no mundo. Então, aumente o som, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Começamos o nosso giro aqui na Paraíba, onde os 25 alunos do Presídio Estadual receberam seus certificados após concluírem o curso de Introdução Bíblica Verbo da Vida. A solenidade reuniu parte dos membros da nossa diretoria em um culto muito especial. A cerimônia contou com a ministração do apóstolo Guto Emery. Em seguida, o diretor do curso, Joel Lima, entregou os certificados. Ainda na ocasião, os 44 alunos do curso de capacitação também foram certificados. Esta é a iniciativa da ONG e de projetos sociais. Foi um verdadeiro testemunho de transformação da vida dos nossos irmãos, que agora são parte da família da fé. A gente vai agora para Belo Horizonte, nas Minas Gerais, onde a conferência entrega promoveu ensinamentos enriquecedores sobre louvor e adoração e contou com a participação de Laura Sogueles, Israel Salazar, Beto Gomes, além dos pastores André Martins e Anderson Lanier. O evento foi promovido pelo Departamento de Música da igreja local e incentivou os irmãos mineiros a alcançarem níveis mais profundos de adoração e intimidade com o Senhor. Ainda no estado mineiro, a Igreja Verbo da Vida em Ipatinga recebeu mulheres da região para a conferência Únicas. O evento abordou temas como identidade, o tempo de Deus e propósito para as diferentes gerações. As participantes foram impactadas com ministrações incríveis. Ao final da programação, mães e filhas saíram fortalecidas para florescerem como amadas do Pai e únicas no propósito de Deus. A gente encerra nosso giro aqui direto da sede do nosso ministério, onde a Igreja Verbo da Vida em Campina Grande promoveu o Criativando, evento que uniu fé e criatividade e abordou temas como mente renovada, inovação e inteligência artificial. Além disso, a conferência também contou com as ministrações do pastor Perilo Borba, Felipe Rodrigues e Manuel Dias. O evento incentivou participantes a terem uma mentalidade renovada, entendendo que suas habilidades foram dadas por Deus e, assim, devem glorificar Ele em tudo que fizerem. A nossa entrevista de hoje é com Fernando Leal. Ele é coordenador doutrinário do Ministério Verbo da Vida e também fundador do Avivamento e Milagres. Olá, Fernando, bem-vindo ao Verbo Online. Olá, Geneseuda, que alegria poder estar com vocês em mais um Verbo Online, né? Que alegria estar com você aí, que está conectado conosco. E vamos ter um tempo aqui muito especial e também uma alegria estar com você e fazendo parte dessa proposta, né? Que coisa boa, Fernando. Setembro vem aí. Isso aí. E com ele mais uma edição do Avivamento e Milagres, né? Isso aí. Um evento que tem se consolidado cada vez mais ao longo dos anos. Isso. O que é que o público pode esperar para essa edição? Nossa, a gente está muito feliz, né? A gente está na 11ª edição. Ano passado tivemos o aniversário de 10 anos e temos visto mesmo que a cada evento Deus tem trabalhado coisas específicas, pessoas têm vivenciado essa atmosfera de milagres, de avanço. Então, assim como todas as edições passadas, nós estamos com grande expectativa para esse ano. Queremos que vamos desfrutar de uma atmosfera mesmo de visitações, demonstrações e manifestações do Espírito Santo, né? Eu creio que no decorrer da nossa vida, Deus sempre vai nos colocar em uma localização específica. Sim. Que vai transmitir algo específico. Então, eu creio que a Conferência Avivamento e Milagres 2025 é uma localização específica para receber algo específico da parte de Deus. E todos aqueles que estão aí nos assistindo, né, que ainda não se inscreveram, aproveite essa oportunidade, porque mesmo você dias de céu na terra. Sim. Interessante que os preletores já foram divulgados, né? Sim. Nomes bastante conhecidos, inclusive o reverendo Brad Fluke. Isso. Fernando, como vocês escolheram esses nomes para esta edição?
Então, sempre os ministros, né, que estão no Avivamento Milagres, a maioria deles sempre opera dentro dessa unção profética. Sim. Né, alguns no chamado do profeta, outros também que sempre tocam o corpo de Cristo com esse foco de levantar, né, o ministério do Espírito Santo. Então, a maioria deles tem essa atuação, né, como tanto o pastor Humberto, ele está com a gente desde a primeira edição. A primeira edição que nós começamos lá no auditório do Rema, né, há 11 anos atrás, ele sempre esteve conosco, tanto na de Campina Grande como nas demais que temos, né, em outras partes do Brasil. E o Luciano Subirá também, acho que já deve ter sido a oitava edição que ele está conosco, né? E o Brad Fluke também, ele já teve com a gente uma edição aqui, Sim. teve com a gente uma edição em Brasília e uma edição também em Belo Horizonte. E aí vai ser a volta dele aqui em Campina Grande. Eu acho que a de Campina Grande deve fazer uns 8 anos que ele não veio, né? Sim. E são pessoas que realmente têm um ministério consolidado, né, uma longevidade, né, dentro do plano de Deus, e pessoas que são experimentadas Sim. nesse fluir, né, e que são confiáveis, que têm essa base mesmo do ensinamento da fé, daquilo que é transmitido, né, que foi transmitido através do irmão Kenneth Reagan, e com certeza vão ser pessoas que vão ter um depósito da parte de Deus para ser transmitido sobre aqueles que vão participar. Ano passado eu participei como inscrita. E assim, foi tremendo, né? O evento foi tremendo, muitas manifestações do Espírito. Sim. Você lembra, Fernanda, ao longo desses anos, algum testemunho, algo que marcou, que fez assim, sabe aqueles testemunhos que você faz assim, uau, como é bom estar no caminho certo? Sim. Olha, Genesilda, a gente tem muitos testemunhos, né? Tanto de pessoas que muitas vezes operam dentro desse chamado do profeta, né? Ou pessoas que estavam à beira de desistir, né, do plano de Deus. E o Avivamento Milagre sempre é esse lugar que reaviva, né? Reaviva o propósito, reaviva o chamado, traz a pessoa para aquele lugar de clareza mesmo do plano e do propósito de Deus, e também se torna um lugar, um ambiente de cura, né, de milagres. Recente a gente recebeu um testemunho, né, de uma irmã que ela tinha vindo na edição do ano passado Sim. em um processo de quimioterapia. Né? Ela disse que veio até de peruca e estava passando por aquele processo, e que ela está retornando esse ano, né, completamente curada. Amém. Com os seus testemunhos, com os seus feixes, né? Testemunhos também de pessoas, né? A gente recebeu um testemunho também de uma pessoa que estava com uma cirurgia marcada de joelho, né? E ela recebeu joelhos novos. Então eu creio que o fabricante tem partes novas do corpo, né, a serem compartilhadas. E esse é um ambiente que transmite isso. É por isso que eu volto a falar a importância de estar no ambiente certo para receber algo específico da parte de Deus. Às vezes a gente pensa, não, em qualquer lugar que eu estiver, Deus me alcança. Mas nas Escrituras você vai ver Deus sempre trazendo um lugar específico para receber algo específico, né? Ele falou com os discípulos, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele deu um lugar específico para receber algo específico. Então eu creio que o Avivamento Milagres, ele é esse ambiente, né, onde as pessoas são reanimadas, reavivadas, e a gente tem pessoas que vêm de várias partes, que vêm em todas as edições e sempre reconhecem que é um lugar de renovo, onde Deus compartilha novas estações e torna elas conscientes do plano de Deus. Pegando essa palavra que você usou, reconhece, eu queria saber, Fernando, e eu acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando, como um profeta reconhece outro profeta? Então, eu até brinco, né? Eu estava essa semana num simpósio da aula de campo. Sim. E eu falei com eles, né? Eu disse assim, o que é que quando um profeta encontrou outro, o que é que ele fala, né? Aí ele diz, fala da minha vida, porque da tua eu já sei. Ele já tem um reconhecimento da vida do outro. Mas eu acredito, Genesilda, que esses ambientes também, né, eles faz você se colocar debaixo de conexões. Sim. Né? Como Deus trouxe para Eliseu um Elias, e essa conexão afinou, né, o propósito de Deus, afinou o plano de Deus. Então são ambientes também que reavivam essas conexões e nos fazem estar com pessoas que possivelmente elas podem operar, né, naquele dom
que você opera, mas que ela tem uma maturidade, uma caminhada. Né? Esses ministros, como por exemplo o irmão Brett Fluke, né? Ele tem 40 anos de ministério, 40 anos que atua dentro desse ofício, né, do profeta. É um homem onde tem um acervo aí de vários testemunhos de milagres, de curas, né? Inclusive as vindas dele para o Brasil, para Aracaju, para Campina Grande, é cercada desses testemunhos, pessoas que receberam partes do corpo novas, pessoas que receberam dente de ouro, enfim, é cercado por vários testemunhos milagrosos, né? Então são pessoas que são experimentadas. Então você está em uma audiência onde essas pessoas estão ministrando, existe algo da parte de Deus que é transmitido, né? Sim. Mesmo que você não tenha um contato pessoal. Sim. A conexão, ela não necessariamente tem que ser um contato pessoal. Eu tenho que almoçar com a pessoa, né, sair com ela para um shopping. Mas a conexão, ela é, muitas vezes, você está num ambiente, né? O pastor Bud, por exemplo, ele fala que quando ele estava fazendo rema, ele disse que quando estava tendo aula com o irmão Reagan, ele reconheceu quando uma porção da unção do irmão Reagan veio para ele em uma daquelas aulas. Ele estava em um ambiente onde alguém mais maduro do que ele, né, transpôs sobre ele uma parte que era essencial para o plano de Deus. Então eu creio que as pessoas, quando estão nesses ambientes e se conectam a pessoas que elas têm uma maturidade maior naquilo que elas operam, elas começam a receber essas partes, né, que são essenciais, são peças que são essenciais para a caminhada e que você só as adquire estando nos lugares certos. Eu não sei se isso é possível, mas aí você, de sua experiência, pode me falar. Gostaria de saber o seguinte: pode acontecer de a pessoa operar nesse dom profético e, por algumas questões, ou pode haver algum impedimento, alguma coisa assim, que a pessoa ela reconheça isso, mas ela não está na sua plenitude. Sim. E o que seriam esses impedimentos para você se mover no profeta? Então, eu acho que tanto existem coisas que podem nos favorecer, né? Quando você fala em uma questão fisiológica, né, do corpo físico, existem alimentos que eles beneficiam, trazem um benefício, trazem uma longevidade para o corpo. Sim. Existem alimentos que eles podem provocar um regresso, né? Eles danificam a imunidade, danificam o organismo. Muito bom. Da mesma forma como existem instruções que elas podem favorecer o chamado e instruções que elas podem desfavorecer. Sim. Então, você vê momentos na Bíblia, como por exemplo o próprio profeta Elias, né, um momento em que ele se encontra com os profetas de Baal, né, 450 profetas de Baal, 450 profetas que tinham o seu fundamento em um Deus falso e um único profeta que tinha a sua essência em Deus. E mesmo aquele povo, né, sendo mais numeroso em questão de quantidade, e Elias sendo o único, mas o poder de Deus, né, superou aquela atividade, né? O verdadeiro superou o falso. Mas é engraçado porque após essa situação, a Bíblia fala que Elias fica intimidado por causa de Jezabel. Sim. Né? Então, ele não se intimidou diante de 400 homens e depois ficou intimidado por causa de uma única pessoa. E uma das coisas que eu entendo também é que o cansaço, né, a demanda que houve naquela situação, trouxe ele para um lugar de fragilidade, né? Onde ele talvez se tornou intimidado, né? Ele, ao ponto que ele fugiu e se colocou naquele lugar de intimidação onde não operava, onde não queria mais operar no chamado. Então, eu penso que a intimidação é um desses impedimentos. Né? Pessoas que buscam um lugar de isolamento, né? Elas se tornam um cavaleiro solitário. Isso se torna um impedimento. Pessoas que não congregam, elas acabam tornando aquilo um impedimento. Sim, e pessoas que não são pastoreadas, né? Elas saem dessa linha que são os pilares que podem fornecer para ela a nutrição, né? Então, se a gente pudesse nomear aqui 3 coisas que podem beneficiar o chamado de um profeta, seria as suas conexões, a igreja local e um acompanhamento pastoral, né? Que se torna, claro, a consequência do congregar. Muito bom. E sair disso, você se torna deficiente, né, no plano de Deus. Eu vi alguns, né, que até tinham um chamado poderoso, mas eles tiveram a sua longevidade cortada. Sim. Porque não respeitaram esses processos que são essenciais, né, para que você se mantenha. Porque a gente não só deve chegar lá, né? A gente tem que ter condições de se manter. Isso muito é importante. Bom. Já fica a dica aí para um segundo livro, viu? Daqui a pouco a gente vai falar no primeiro, mas já fica a dica para o segundo. Fernando,
Davi chegou. Isso, é isso aí. Como é que você está conciliando um bebê em casa, junto com Elissa e Miriam? Como é que está a gestão do evento? Como é os desafios para tocar um evento com um bebezinho recém-nascido em casa? Então, essa está sendo uma fase maravilhosa, né? Nós já temos desejo de ter o segundo filho e Davi veio mesmo para coroar essa fase, né? E Elissa também está super empolgada, mas a gente sempre teve o objetivo de envolver nossa família naquilo que a gente faz, né? Então esse envolvimento, essa parceria, ela sempre facilita muito todo o processo. Então mesmo que a gente esteja vivendo uma fase que ela envolve dedicação de tempo, né? Dedicação de sono algumas vezes, é um bebê, né? Então tem as suas particularidades, mas a graça de Deus e a nossa família é uma família tão voltada para o ministério que tudo se torna fácil e comum no sentido de conciliar esses pontos com aquilo que a gente desenvolve, né? Elissa, por exemplo, ela é tão envolvida com essa questão. Eu estava essa semana ela brincando com as bonecas e ela falando assim, olha, de 12 a 14 vai ter o Avivamento e Milagres. Ela brincando com a boneca lá, né? Falando do Avivamento e Milagres, que era para as bonecas ir. Então, ela fica toda hora, pai, Avivamento e Milagres é quando? Ela conhece, ela quer estar na conferência, né? Ela quer estar dentro desse contexto. Ela sempre viajou com a gente para as edições que fazemos fora de Campina Grande. Então, Davi já está entrando nesse contexto, né? Por mais que ainda ele é um bebezinho e, enfim, tudo ainda está numa fase inicial, mas a graça de Deus tem nos assistido, né? E claro que algumas coisas a gente tem, graças a Deus que temos pessoas que nos ajudam, né? Além de toda a equipe da igreja sede, né? A igreja sede, a igreja que é ao qual eu faço parte, né? Pastoreada pelo pastor Tiago e Juliana, todas as equipes lá somam com esse evento. Sim. A gente também tem uma equipe externa que sempre esteve conosco, muitos deles desde a primeira edição do evento, né? Em 2015. Estão conosco, então todos eles, essa ajuda também possibilita que a gente possa ter esse concílio entre as coisas, né, da família e entre essa fase. Então, como de alguma forma a gente já tinha uma ciência da chegada dele, algumas coisas foram programadas. Sim. Com antecedência e faz com que tudo se torne mais fácil, mais leve, né? Mas a gente está muito animado, todos estão animados e com certeza tem sido uma fase maravilhosa. Que coisa boa. Fernando, vem aí o primeiro livro. Isso, o primeiro livro. O primeiro livro. Fala aí um pouquinho sobre o livro, o título do livro. Então, eu já vinha, assim, muitas pessoas já me incentivavam, né, a ter um livro, a escrever um livro. Inclusive, muitas palavras vinham da parte de Deus, né, através de outras pessoas, da necessidade, né, de fazer um livro. Mas eu entendia que eu precisava ter um start interno para que esse livro, para que essa fase se iniciasse. Sim, porque eu entendo que o nascimento de um livro, ele traz consigo o nascimento de uma fase, né, de uma estação, onde aquilo que você coloca lá, de certa forma, se torna mais perpétuo, né? E vai ser uma ferramenta de Deus para abençoar outras pessoas. Então, eu pensei, né, quando veio esse start para mim, uma permissão interior mesmo, de a gente começar a ter um livro, eu pensei mesmo em ser uma coisa que fosse dentro dessa área profética. Sim. Né? Então a gente vai lançar um livro que é focado para esse tema, principalmente do profeta da Nova Aliança, conectado com a importância da igreja local, associada à frutificação, né, ou à longevidade do chamado do profeta, e também alguns benefícios, né, da igreja local para esse chamado, como também os benefícios desse chamado para o corpo de Cristo. É engraçado, Ginesilda, porque quando eu vou na escola de ministros, por exemplo, ensinar sobre o ofício do profeta, você já vê aquela incógnita assim, mas eu que não sou chamado, né? Eu vou estar numa aula, dois dias, né? Eu nem sou chamado do profeta, então o que é que essa aula tem a ver comigo? E quando a gente pensa assim, isso é um pensamento equivocado, porque o chamado, como ele foi dado para o corpo de Cristo, ele não só é o benefício para quem opera. Pelo contrário, ele é um benefício para quem não opera, né? Então, o chamado, ele não só esse material, ele não somente traz instruções para quem opera no chamado, mas ele traz instruções de como
aqueles que não operam como o corpo local pode receber. Sim. E até reconhecer exatamente, também, né, porque existe uma maneira bíblica, né, um padrão bíblico para o Novo Testamento que está estabelecido com respeito ao chamado do profeta. Então, esse material se concentra muito dentro dessa proposta, e eu sei que vai ser uma bênção para aqueles que operam no chamado, e também vai ser uma bênção para o corpo de Cristo, e como, né, lidar com esse chamado. É um chamado que tem estado em muita ênfase, né, nesses últimos dias, e com certeza creio que vai ser inspirador para muitos. Certamente, Fernando. Eu até acredito. Me parece que há pouca literatura nacional nessa área, né? A gente tem livros sobre profetas, sobre profecias, mas livros escritos em outra língua. Sim, não é? Verdade. E, por exemplo, eu dando essa matéria, o ofício do profeta, eu tentei colher, né, material que falasse principalmente do profeta e a igreja local. Sim. Né? E eu não encontrei material que falasse dessa dinâmica. Sim. Dessa dinâmica da importância do profeta congregar, a importância do profeta estar envolvido na igreja local, a importância do profeta ter essa conexão assídua com o seu pastor, né? Essa conexão, ela traz um benefício não só para ele como indivíduo, mas traz um benefício para sua família, traz um benefício, traz uma solidez, uma credibilidade, né? Porque as pessoas acham que todo profeta tem que ser selvagem, todo profeta tem que ser esquisito. E quando o profeta tem essa familiaridade com a igreja local, ele entra em um caminho de bom senso, de bons relacionamentos. Ele não se torna um problema para a sua igreja local e, consequentemente, ele não vai se tornar um problema para outros. Né? Aquele velho ditado, né, que os nossos avós falavam: costume de casa vai à praça. Sim. Então, se você é um problema onde você está, você com certeza vai ser um problema em qualquer lugar do mundo. Então, se você é um problema na sua igreja local, você vai ser um problema fora dele. Então, esse contexto da igreja local, que eu acho tão essencial e vital, infelizmente a gente não tenha tanto material que se fale sobre essa importância. Muito especificado assim, né? Exato. Então foi inspirado nisso que também esse desejo veio. Pelo menos a gente acredita, e você, pastor, que está nos acompanhando, pelo menos 500 livros, mais de 500 livros já estão vendidos aí, porque importa que cada igreja tenha esse livro para instruir o corpo, né? Exatamente. Fernando, falando em livro ainda, qual aquele livro que você gosta de dar de presente, que você recomenda às pessoas, aquele livro que foi determinante para a sua caminhada cristã? Olha, a literatura, né, toda a literatura sobre o ministério do Espírito Santo que veio a partir do irmão Kenneth Hagin, é um material altamente riquíssimo, né? E é um material raro, digamos assim. Por exemplo, o irmão Hagin, ele é o pioneiro em falar sobre os dons espirituais, né? Ele é o pioneiro em trazer aquela clareza didática, né? Os dons que revelam algo, os dons que dizem algo, os dons que fazem algo. Ele é um dos pioneiros, né? Inclusive o Luciano Subirá, que vai estar na edição, ele fala que ele aprendeu com o irmão Hagin sobre essa questão dos dons espirituais. Então aquele livro, né, O Espírito Santo Dentro e Sobre, para mim é um dos materiais essenciais. A consideração que ele traz ao ministério do Espírito Santo dentro, né, como pessoa, como indivíduo, porque nada muda externo sem mudar interno, né? Então ele traz essa mudança interna e a necessidade também do Espírito Santo para você operar, né, no que você foi chamado, a habilidade sobrenatural que vem dele. Tanto de você considerar a voz do Espírito, né? Exatamente. Você considerar ele como pessoa, né, como alguém que está em você, para te guiar em toda a verdade, né? Como o próprio Jesus prometeu nas suas últimas recomendações, em João 14, 15 e 16. Ele fala que ele iria, mas que ele não nos deixaria órfãos, né? Que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que estaria conosco para sempre. E que ele é o Espírito da verdade, né? Que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Então, essa importância do ministério do Espírito Santo, né, para os nossos dias, principalmente, é uma necessidade. Então, esse é um dentre os livros, né, que eu mais tenho familiaridade. Tenho familiaridade e entendo que é uma necessidade, né, para todo cristão ter essa familiaridade, não só ser um carregador do Espírito Santo, mas ter um relacionamento com ele.
Então você que está aí nos acompanhando, já procure uma das nossas lojas físicas e também acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Fernando, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um convite mesmo, motivando essas pessoas. O evento que começou no auditório do Rema, hoje ganhou grandes proporções com pessoas do Brasil inteiro. Isso mesmo. Não é assim? Isso mesmo. Então, por favor, convide aí, estimule essas pessoas a estar aqui com a gente. Amém. Então, o nosso evento, né, vai ser de 12 a 14 de setembro e sempre é um momento muito especial, né, um momento profético e também é um momento, como já citei aqui, de visitações, demonstrações e manifestações do Espírito Santo. E eu quero incentivar você, né, a gente está aí no fechamento do segundo lote desse evento. Tem pessoas vindo aí de várias partes, né, do Nordeste, do Brasil. Ano passado a gente recebeu 90 cidades, né, que vieram de outras partes para estar conosco. Que bênção. E elas sempre saem com esse testemunho, né, de mudança, de poder, né, é um ambiente onde Deus vai mesmo ativar coisas específicas, né, e vai liberar sobre nós aquela unção nova que vai trazer novos nortes, que vai trazer novo despertamento e que vai nos fazer funcionar de forma eficaz, né, no plano de Deus. E eu gosto do que o pastor Bud sempre falava, né, ele dizia, se Deus te sinaliza para estar em um lugar, faça o que for preciso para estar lá, né, vem da TV, vem do menino, mas Deus vai nos sinalizar, né, a estar em ambientes específicos para receber transposições específicas. E talvez você que é de outra cidade aí, de outro lugar que está me vendo agora, talvez você tenha um despertamento de estar conosco. E o que vem primeiramente, né, o como eu vou, né? Como eu vou, como será a parte financeira. Eu sempre gosto de lembrar de algo, né, que para todo avivamento existe um financiamento. Sim. Então, quando Deus nos guia a estar em ambientes específicos, seja no Brasil, fora dele, em outra cidade, vai haver uma provisão sobrenatural para que você possa estar nesses lugares. E o que você precisa dizer é, eu vou. Se você disser eu vou, eu concordo com Deus, então você está concordando com o suprimento e concordando com todas as portas que Ele pode abrir para que você possa estar nessa oportunidade divina. Mas será sobrenatural e eu quero te ver aqui. Seu lugar é em Campina Grande, 12 a 14 de setembro. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a você. E uma honra ter você com a gente hoje. Amém. Um prazer estar com vocês e até a próxima. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu aproveito para expressar o meu abraço carinhoso às nossas irmãs queridas lá da igreja em Campo Grande, na capital carioca, Luísa, Bruna, entre tantas outras que estiveram por aqui no último final de semana e disseram que não perdem um episódio do Verbo Online. Também fico por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé. Lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.